tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quarta-feira, primeira semana do Advento do Senhor. Por isso, comece o seu dia reavivando em ti esta presença que restaura, presença que nos anima, presença que nos reconecta com os céus. E esta conexão com o grande cosmo se dá por meio da nossa respiração consciente. Esse ato tão simples faz uma diferença enorme em nossa vida. Por isso, inspire com consciência e sinta seu diafragma encher e esvaziar. Contemple esse movimento de encher e de esvaziar. Sinta esta sensação no seu corpo e acolha esta sensação, pois é Deus se movimentando, dando energia a este corpo, templo, morada do Altíssimo. Por isso, respire. Obrigado, Senhor. Meditemos o texto que nos é dado nesta quarta-feira, Mateus capítulo 15, versículos 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, pois já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaie pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu. Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, rezemos esse texto a partir de alguns belos movimentos. O primeiro movimento é o de Jesus, que se coloca como novo Moisés, na montanha, aquele que ensina por meio do seu gesto. A segunda movimento que é apresentado no texto é o movimento da multidão. Essa multidão que vê em Jesus motivo para curar seus males. Por isso, ela aproxima de Jesus, levando coxos, aleijados, cegos, mudos, todos os tipos de doentes. Pois essa multidão sabia que Jesus era a resposta para todas aquelas dificuldades.
Por isso não hesita e vai ao encontro de Deus. E ali, diante de Jesus, eles têm a graça de serem todos curados. Jesus os cura. A reação dessa multidão, ao ver que estão curados, é ficar admirados. Admirado com a beleza, com o poder, com a autoridade que Jesus ali curava aquelas pessoas. E isso faz com que as pessoas agora, de admirar, glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus por meio das ações que Jesus ali realizou. Suas ações são dignas de admiração, de glorificação. Jesus percebe que não bastava curar aquelas pessoas. Era preciso também alimentar o seu corpo. E Jesus, olhando para essa multidão, vai dizer: tenho compaixão. Compaixão dessa multidão. Porque essa multidão tem fome. Porque eu não irei ser capaz de despedir essa multidão para desmaiar pelo caminho. Por isso, providencie alguma coisa. Fala Jesus aos seus discípulos. O movimento seguinte é dos discípulos e é um movimento de pessimismo. Quando vão dizer: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Ou seja, não somos capazes, não temos alimento suficiente. A mesquinhez é muito grande que passa na cabeça desses discípulos e hoje de muitos de nós, infelizmente. Amados e amadas, a mesquinhez de Jesus, do discípulo de Jesus, não combina com a largueza do amor presente no coração dele. Pergunta Jesus: quantos pães vocês têm? E eles dizem: 7 pães e alguns peixinhos. Em outra tradução eles vão dizer: mas o que é isso para tanta gente? E Jesus percebe que os 7 pães, que para eles era insuficiente, para Jesus é mais do que suficiente. Porque ali não estava somente pães e alguns peixinhos. Jesus também traz como ingrediente para esses pães e esses peixes a graça abundante de Deus. É por isso que Jesus agora manda que os discípulos organizem a multidão, se sentem no chão, como faziam as famílias para comer. Depois pega esses pães e esses peixes, dá graças a Deus, reparte. E depois dar aos discípulos que distribua. O segredo da multiplicação está aqui, no dar graças a Deus, reconhecer que este alimento é e vem de Deus, no partir, no repartir. O segredo da multiplicação está nisto, dar graças e repartir. Eis o milagre da partilha. Depois que faz isto, Jesus dá aos discípulos que distribua a multidão, para que eles percebam de onde veio esse alimento. Veio da graça de Deus e veio justamente da graça do repartir. Façamos isto e peçamos a Deus essa capacidade do repartir, essa capacidade de dar graças e reconhecer que o que eu tenho veio de Deus. E se veio de Deus, eu partilho com quem necessita. Façamos isto e a multiplicação acontece. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.